Olá! Toda terça-feira esse canal viaja por lugares desse mundão rei de meu Deus e hoje nós vamos fazer uma viagem pela Itália e pela mistura do Brasil com o Egito. Lugares por onde uma mulher incrível que vai conversar com a gente hoje já passou. Ela é Poliane Marques e o detalhe é que ela é uma mulher gorda e é sob a perspectiva de uma mulher gorda que ela conta todas as viagens que ela faz. Eu sou Murilo Carvalho e Poliane Marques, do canal Viaja Gorda, é a minha convidada de hoje aqui no Triptonita. Fala, meus cremosos e minhas cocrantes, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente que sim. E antes dessa prosa começar, eu já quero te pedir aqui para dar um joinha aqui nesse canal, dá um like, dedão aqui pra cima, beleza? E também aproveita e se inscreve no canal, comenta aqui embaixo que eu adoro responder comentário e se puder também sai contando dele para todo mundo, porque assim a gente faz este bololô, este canal crescer. De segunda a sexta-feira a gente apresenta por aqui tudo que tem de mais legal na vida. É música, são viagens, comida, histórias para contar e outras nerdices mais. Posso contar com você? Então bora começar essa nossa prosa de hoje. Poliane Marques, muito prazer ter você aqui no Triptonita, esse quadro sobre viagens deste canal tão afetuoso que eu tô começando aqui a empreitar no YouTube, especialmente para falar sobre esse seu projeto tão legal chamado Viaja Gorda, viu? Ai, Murilo, que saudade eu tô de você e eu fico muito feliz de poder estar aqui falando do Viaja Gorda, que é um projeto que inclusive você viu nascer, né? Nasceu ali bem do seu ladinho, então é muito bom poder dividir desses 2 anos que a gente não tá viajando, né, mas continua falando de viagem e empoderamento do mesmo jeito, para dar uma tanto consciência quanto uma leveza para esse tempo difícil, né? Obrigada pelo convite. Imagina, você é capricorniana, ou seja, super organizada com as suas viagens. Eu já vi vídeos seus falando sobre organização de mala, sobre planejamento para viagem, planejamento financeiro, planejamento para roupas. E aí a pandemia afetou profundamente os seus planos e a sua organização. Mas eu tenho certeza, conhecendo você como eu já conheço, que você também aproveitou esse ano de pandemia para planejar e organizar algumas viagens mais, não é não? Eu acho que a gente começa a viajar no planejamento. Eu começo, né, a pesquisar e tudo, eu já vou viajando e já vou contando com essa possibilidade. Assim, como boa capricorniana, eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, então eu falo, e se der errado? E nesse caso deu. Eu tive que cancelar 4 viagens, talvez tenha que cancelar mais uma, mas assim, praticamente todas eu consegui ter reembolso. E aí fiquei nessa coisa do tipo, agora, planejar para o futuro eu ainda não consegui, sabe? Eu não sei quando é que a gente vai estar vacinado e eu sou uma defensora ferrenha de que a gente deve permanecer em casa. A minha liberdade, a minha vontade de ganhar mundo, nesse momento não deve sobrepor, eu acho que a coletividade, né? Então, assim, eu tenho alguns planos bem embrionários, assim, mas eu usei esse tempo também para reinventar, por exemplo, o Viaja Gorda, porque como é que você mantém um canal de viagem sem incentivar as pessoas a viajarem, né? Então, eu usei esse tempo muito para isso, assim. E aí eu acho que eu fui conseguindo falar do tipo, olha, agora, se você tá com uma graninha, vamos ver o que você pode fazer com ela. Primeiro você vai sair do vermelho, muita gente, né, caiu muito a média de renda nesse momento. Então, olha, vamos aqui sair do vermelho primeiro, aí depois a gente vê com o que dá para fazer com o que sobrar. Então foi assim, tipo, reinventando, replanejando isso daqui também, para passar esse 1 ano aí.
E um monte de TBT, né? Um monte de TBT. Ô, Polly, eu falei um pouquinho de você na introdução desse vídeo. A gente já falou que você é capricorniana, mas eu acho interessante que você também se apresente, porque é interessante conhecermos como você se apresenta. Vamos lá, eu sou mineira, mas eu moro em Brasília já há 17 anos. Eu sou jornalista há 12 anos, né? Eu tenho 35. Vim para Brasília para fazer faculdade. Eu acho que foi a primeira grande viagem da minha vida, foi sair de casa para vir para Brasília e não voltei mais. Sou gorda desde sempre, mas me reconheci como gorda e como dona de direitos enquanto mulher gorda. Muito recentemente, eu acho que esse processo tem uns 5 anos, então você pensa assim, até os 30 anos, eu era uma mulher que odiava meu corpo e brigava com ele o tempo todo, né? Então, a partir do momento que eu fui tomando consciência de quem eu era, quem era eu dentro desse corpo, né? Quais eram as minhas potências, vendo que o meu corpo não estava errado, que eu parei de brigar com ele, aí eu consegui ter mais tempo e energia para focar em outros projetos, né? Focar em mim. Eu acho que essa briga que a gente tem com o nosso corpo o tempo todo e que todo mundo incentiva. Você vê que a indústria médica incentiva a gente a brigar com o corpo, a indústria cirúrgica, a indústria alimentícia. Não, você tem que estar magra, você tem que estar magro o tempo todo. Isso te consome uma energia e um tempo que você deixa de investir em outras coisas, né? Então é isso. Há 5 anos eu parei de brigar comigo. Não que eu esteja contente, feliz, porque foi uma vida inteira, né? Falando, olha, você tá gorda, olha, você tem que perder peso para você ser feliz. Mas, digamos que aí 80% do tempo eu tô bem mais tranquila e aí investindo tempo em outras coisas. E eu acho que daí, dessa percepção de que, olha, eu tenho direito, eu posso viver dessa forma plenamente, foi que nasce o Viaja, né, como uma forma assim mais lúdica de mostrar para as pessoas, olha, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser, mas também para falar de direito, né? Para falar, olha, acessibilidade é uma coisa básica para qualquer pessoa. E viajar, você precisa de acessibilidade. Então, pelo que a gente vai brigar antes para conseguir chegar nesse direito? Agora a gente está navegando num braço de mar que vai nos levar para uma mina de sal. Né? A gente vai conhecer um pouquinho do processo de extração. O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de sal do Brasil. Ô, Polly, eu percebo que esse tempo que você teve do seu reconhecimento e da transformação dessa causa em militância também, é também um tempo de transformação dentro da nossa sociedade. Eu não estou no meu lugar de fala para a gente usar os clichês contemporâneos, né, para falar sobre isso, mas eu percebo que hoje a gente já tem simbolicamente novas representações, a publicidade anda mais generosa do que já foi, mas eu acredito que ainda tenha muito a se caminhar e se construir. E quando a gente fala de viagens, a coisa fica ainda mais evidente, né? Porque vem aí a acessibilidade e vem coisas muito básicas, né, Polly? Como o assento do avião, a poltrona do avião, enfim. Eu queria que a gente falasse do que é urgente agora, que precisa necessariamente ser mudado para ontem. Já tinha que ter sido mudado. Vamos lá, Murilo. Realmente, quando a gente fala de viagem, a gente fala de acessibilidade. Mas essa acessibilidade, ela começa muito antes de eu poder comprar uma passagem para viajar. A gente pensa que hoje 57% da população do mundo é considerada gorda ou acima do peso. E as estruturas, nenhuma está preparada para essa pessoa gorda. Quando a gente fala de uma pessoa gorda maior,
que é aquela pessoa que visivelmente é gorda e que tem dificuldade de se locomover, você não tem um meio de transporte que acomode essa pessoa. Então, essa pessoa, desde a sua infância, talvez ela tenha dificuldade de ir para a escola, que é o lugar que ocorre mais bullying, né? Então, essa pessoa, quando ela consegue chegar na escola, ela vai ter uma educação formal comprometida por causa do preconceito. Então, ela não tem acesso à educação. Não tendo acesso à educação, ela não vai ter acesso ao trabalho formal. Então, ela vai ter uma renda comprometida. E sem renda, você não viaja. Né? A não ser que você ganhe aí um prêmio na loteria ou que você consiga alguém para bancar você. Mas sem renda, você não viaja. Então, quando a gente fala dessas coisas antes da viagem, é dessa acessibilidade, na verdade, que a gente precisa brigar. Porque o avião não me caber, o ônibus de turismo não me caber, é só a ponta do iceberg, sabe? Hoje eu sei que eu sou uma exceção entre tantas mulheres gordas. Eu consegui ter acesso à educação, eu tive acesso à educação pública formal, eu consegui ter um trabalho que me mantém e que mantém as minhas viagens, mas tem um monte de mulher que não consegue nem se vestir ainda. Se você pensa que mulheres acima de 60, do número 60, não conseguem roupa no dia a dia e quando conseguem é um absurdo, sabe? É destas faltas de acessibilidade que a gente precisa falar. Então, o que é urgente é isso. É você garantir acesso a essas pessoas. Né? E todo mundo fala assim, porque você tá gordo, tem que preocupar com a sua saúde. Mas vem cá. Aquele discurso gordofóbico travestido de preocupação com a saúde alheia, né? E é muito travestido porque, assim, eu preciso realmente de me preocupar com a minha saúde, como todo mundo. O problema é quando eu chego num sistema de saúde, seja ele público ou privado, e aí eu falo, né, vamos defender o SUS, porque o SUS ainda tem muito mais acesso que o sistema privado. Eu não consigo ser atendida, porque a maca, quer dizer, eu consigo, pessoas maiores não. Porque a maca só aceita até 120 quilos. E quantas pessoas? Um homem maior, um homem que faça exercício físico regularmente, tem mais do que 120 quilos. Mas a pessoa gorda é a mais prejudicada. Então, assim, quando alguém fala, mas eu me preocupo com a sua saúde, querido, vai lá lutar para eu ter acesso à saúde, sabe? Porque eu não caibo no tomógrafo. As pessoas gordas não cabem no tomógrafo. Ou fica aquela coisa completamente claustrofóbica. Então, é dessa saúde que a gente precisa se preocupar com a pessoa gorda. E não se ela está gorda ou magra, né? Porque magreza nunca foi sinal de saúde. Talvez a pessoa tá magra porque tá muito doente, mas a pessoa tá lá aplaudindo, falando, nossa, você ficou muito bem assim, não sei o quê. Vamos preocupar em formar médicos menos gordofóbicos, aquele negócio, talvez eu cheguei lá, eu vi um meme genial, que é assim, a pessoa chega faltando um pedaço da perna, tipo, decepada, sangrando, e aí o médico vira para ela e fala assim, você precisa emagrecer, né? Então, você tem muitas histórias. Eu fui na otorrino, porque eu estourei o tímpano na volta de uma viagem, e aí ela falou, qual dieta você tá fazendo? Porque pessoas como você costumam vir aqui reclamando que estão roncando, mas não vê que são gordas. Oi, esse foi o bom dia dela. Então é isso, antes da gente pensar na cadeira, tem um caminho, mas a cadeira do avião também é um problema, porque hoje você tem que pagar por ela, né? Se você quer uma cadeira extra para você caber ali, você paga 2 passagens, né? Em todas as operadoras de aviação do Brasil. Eu sei porque eu fiz uma matéria sobre isso. Eu falei com as 3 maiores operadoras do Brasil e é isso. Você precisa pagar pelo segundo assento. Muito generosamente, você não precisa pagar pela taxa de embarque,
porque você é uma pessoa só. Então, você só paga uma taxa de embarque mais 2 assentos. E eu fico pensando aqui, né? A pessoa às vezes acabou de fumar 4 cigarros seguidos e aí vem cobrar da pessoa gorda que ela cuide da saúde. Às vezes vê a pessoa, sei lá, se acabando se entupindo de doces e refrigerantes e ela tá lá acompanhando ela, né? Mas se for uma pessoa gorda comendo doces e refrigerantes, aí não pode. Porque... Não pode. Você tem um estereótipo, né? E assim, em algumas postagens, essa semana mesmo, eu fiz uma postagem falando que, assim, antes de discutir a obesidade, a gente precisa discutir outras coisas. Tipo, o acesso à saúde é uma deles, mas a gente não tem política pública de alimentação no país, né? A gente não é educado para comer, a gente não tem acesso à comida de verdade. A comida de verdade é uma coisa extremamente cara e elitizada. A gente não fala do tempo que se leva para preparar uma comida de verdade e que muitas famílias não têm esse tempo. Então as pessoas se entopem de comida ultraprocessada, mas o problema é só a pessoa gorda. Temos muita coisa para resolver, mas chegando até as viagens, você é uma super viajante do mundo, já esteve várias vezes na Itália. Queria que você nos contasse alguns dos lugares que você já conheceu e já fosse destacando os top gordofóbicos e os top acessíveis. Vamos lá. Eu não conheço tantos países quanto eu queria. Para a Itália eu acabei voltando 6 vezes. Tá? Tem grupos prontos para me zoar cada vez que eu falo que eu vou para a Itália. Porque, tipo assim, eu vou pro Egito, mas eu vou dar uma passadinha na Itália, porque tá ali perto, entendeu? Porque eu sou essa pessoa. Enfim, me julguem ou paguem as minhas viagens. Eu já fui para Cuba, não tive nenhum problema, a população, tem parte da população que é gorda. Fui pro Egito, fui muito assediada. Os egípcios gostam das mulheres gordas para casar, porque, assim, se for para outra coisa, eles preferem as magras. Mas eu fui muito assediada para casamento, porque eu valho muitos camelos, eu descobri isso. E não é piada, e aí foi o guia da viagem que veio me explicar, porque eu sou uma mulher muito farta, né? Eu vou amamentar bem os meus filhos, eu vou ser uma boa dona de casa. Meu Deus! Na Itália, Portugal, eu acho que eu fui 3 vezes. Nunca tive um episódio muito claro de gordofobia, mas aí você tem um outro problema, que as coisas não são preparadas para o tamanho do seu corpo. Em Portugal, eu acho que o caso mais emblemático, assim, foi na primeira vez que eu fui, eu fiquei num B&B e, para minha surpresa, o box do banheiro não me cabia. Não me cabia a ponto de, assim, eu ter que passar um lado, meio que lavar esse lado, virar e lavar o outro lado. E me machucando. Isso aqui, assim, pra eu passar, ficou todo esfolado, sabe? E aí eles me trocaram com um banheiro individual, que aí me coube, ok. E o Brasil? O Brasil é o mais gordofóbico no sentido da pessoa estar preocupada em te falar isso, né? Eu acho que, assim, em outros lugares, talvez as pessoas percebam, tenham aquele pensamento do tipo, essa gorda não deveria estar aqui, porque você também não vê muitas pessoas gordas viajando. Então, assim, na praia, não sei se você tem uma cadeira que te caiba. Aí você vai comprar um biquíni. Não sei se você tem seu tamanho, não. Aí, tipo, no avião, a pessoa já olha pra você assim, tipo, você vai ficar quietinha aí? Ou você vai querer levantar? Sabe? Ou chega, já senta, abre as pernas pra marcar o território. Como se a gente já não tivesse encolhido, né? Porque a gente tem medo que o nosso corpo incomode o outro. Exatamente para não ter treta e a gente já se contém muito. Então eu acho que, assim,
abertamente, explicitamente, o Brasil é o mais gordofóbico. Acho que talvez por a gente ter tanto destino de água, né? Fora, talvez eles fiquem calados. Mas você vê que fora você não acha roupa. Polly, quem quer conhecer o Viaja Gorda faz como? Escreve Viaja Gorda lá no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Eu me enveredei um pouquinho pelo YouTube no ano passado, mas eu não estava conseguindo parar para editar o material e tudo mais. Mas tem uns vídeos lá. E mais Viaja Gorda no Instagram. Essa é uma das partes mais emocionantes aqui de Pompeia, porque onde a gente vê montes de corpos de pessoas que tentaram fugir da erupção do Vesúvio, que tá ali atrás, essa montanha bem grande. Hoje é 19 de janeiro de 2019 e eu consigo só me lembrar muito das pessoas que morreram em Brumadinho. Bom, já descobriu como é que você pode entrar em contato com a Polly, com o material da Polly. Vou aproveitar e te pedir para também procurar pelo meu nome nas suas redes sociais. Está aparecendo aqui, ó, Morilo.carvalho no meu arroba. Ele só não é assim com ponto lá no Twitter, mas digita Morilo, que é ó, sucesso. M-O-R-I-L-L-O. Morilo com O e 2 L's. Obrigado, Polly, pelo papo, por matar a saudade, por aplacar um pouco essa distância. E todo o sucesso do mundo pro Viaja Gorda, viu? Pra nós, Murilo, muito obrigada. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. E vamos lá, vamos nos resguardar e em breve a gente se vê e se abraça e viaja. Foi legal demais essa prosa nossa de hoje. Aproveita essa tela final aqui, portanto, então, para ir vendo outros vídeos que este canal já publicou. Tem tanta coisa legal por aqui. E nessa bolota aí que tem a minha carota no meio da tela, você se inscreve neste canal. Caso ainda não tenha feito, não quero acreditar que você chegou até aqui ainda sem se inscrever. Mas se chegou, se inscreve, vai. Um beijo. Fui.